hoje eu vou falar para você sobre o processo de fazer um livro. Esse livro eu lancei no final do ano passado e é um livro que demorou 3 anos para ficar pronto e eu espero que vocês gostem da palestra. Primeiro eu vou começar me apresentando brevemente. Também quero fazer um adendo aqui. Pode ser. Esta é a Thaíse, talvez seja a primeira vez que vocês têm contato com uma intérprete de Libras. E ela é uma profissional contratada através desse projeto que foi feito pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Existe a exigência de uma contrapartida de palestras. Por isso que eu estou aqui com vocês. E precisa ter acessibilidade para todos os tipos de público, inclusive quem tem alguma deficiência auditiva, surdo-mudo, né? Então a Thaís está fazendo essa função. Talvez não tenha ninguém aqui que seja surdo. Tem alguém aqui na sala? Não. Mesmo assim, ela está aqui e é legal que vocês entendam como é que funciona esse processo. Então, gente, sou jornalista, escritora, mestre em ciências da comunicação. Então, depois de estudar jornalismo, decidi me aprofundar em como me comunicar da melhor forma em diferentes maneiras. Escrita, de forma falada, tudo isso. Então, depois fiz uma pós-graduação em comunicação organizacional, que é a linguagem para dentro das empresas. Como é que a gente comunica tudo o que tem dentro de uma empresa para o mundo, todo o conhecimento. E existe muita... E depois também 15 anos de experiência em comunicação e marketing. Até escrever este livro. Troquei um terreno em Garibaldi, fim de mundo, por esse Fusca aqui. Alto negócio. Vocês já ouviram falar de alguém, algum parente, alguém vizinho, que contou que tinha muita terra e acabou perdendo num jogo, acabou trocando com alguma coisa com alguém? Me conta a tua experiência. Perdeu tudo, olha só. Mais alguém? Sabe alguma história? Gente, no passado a terra não valia nada. Essa é a verdade. Eu peguei essa brincadeira, que é um vídeo que está circulando nas redes sociais, para mostrar como parecia um grande negócio no passado trocar um Fusca por uma terra em Garibaldi, por exemplo, na praia, e hoje os terrenos valem milhões. E o que vale um Fusca, né? Acontece que quando chegaram aqui... Quando chegaram aqui, os primeiros imigrantes receberam colônias de terra. Então aqui nós temos um mapa que mostra a colônia Conde D, que é o primeiro nome do município de Garibaldi, era colônia Conde D. Ao lado, a Isabel, Dona Isabel, que é Bento Gonçalves hoje. Aqui é Alfredo Chaves, então essa região ali de Guaporé. E aqui em cima, Caxias do Sul. Aqui está dividido, se vocês pudessem ver aproximadamente, são vários lotes. Parece pouco, mas eram faixas imensas de terra. Então os colonos chegam aqui, recebem ferramentas, grãos, tudo isso vai ter que ser pago com trabalho durante anos. Aquela terra parece que é muita coisa que nunca vai acabar, eles iam trocando por algumas outras coisas. Eu conheci uma pessoa que eu entrevistei uma vez e me disse que o avô dele tinha um vizinho, e o vizinho tinha acabado de comprar um radinho de pilha. E naquela época, se manter informado, não tinha internet, não tinha televisão. Então as pessoas não tinham conhecimento do que estava acontecendo no mundo. Quando chegava um jornal de vez em quando, elas ficavam sabendo. Então aquele cara tinha um radinho. E ele trocou uma faixa enorme de terra ali no Borgheto por um rádio de pilha. Onde vocês imaginam que foi feita essa foto? Chutem. Algum local de Garibaldi. Que local no interior? Nem ideia?
Gente, isso aqui foi feito uma foto lá na região da Alfândega. Você sabe onde fica? Alguém mora lá? Você? Você? Gente, então essa foto provavelmente é uma das primeiras fotos de Garibaldi. Porque ela foi feita quando passou algum trabalhador do governo para saber como é que estava sendo o desenvolvimento da colônia. Então, a gente não tem uma ideia precisa se a foto foi feita para o lado da igreja ou do outro lado. Mas aqui tem um cenário de como era na época, assim, ó, final do século XIX. Tem um homem aqui olhando para o fotógrafo. E casebres, por muito tempo foi assim. Casebres não tinha dinheiro para fazer casas maiores de pedra ou casas de alvenaria. Vocês já ouviram falar do Cirilo Zamboni? Nunca ouviram falar. Vocês estão estudando talvez a história de Garibaldi? Não? Esse ano, gente, estamos completando 150 anos da imigração italiana no Brasil. E o Cirilo, ele foi o primeiro, segundo uma lei do Vandenir Miotti, que foi um prefeito de Garibaldi, ele considera o Cirilo Zamboni o primeiro imigrante italiano de Garibaldi. Ele e a Mariana, sua esposa, que era uma polonesa, vieram para cá uma semana antes da leva de imigrantes, porque eles chegavam em levas, né? Então, enchia um navio, saía da Itália, parava no porto do Rio de Janeiro ou de São Paulo, depois descia para Porto Alegre em outro barco, navio, de lá pegava um outro barco a vapor até Montenegro, e de Montenegro, agora por sua vez, eles tinham que subir a pé em picadas no meio do mato até chegar aqui. E isso eram dias. Cirilo, sua esposa, uma filhinha de colo, sua mãe também veio, e eles vieram aqui tentar a vida em Garibaldi. Se instalaram em um barracão, onde hoje aproximadamente dizem ser o Clube 31 de Outubro aí no centro. Você sabe onde é? Então, ali tinha um barracão de madeira onde eles ficaram. E essa foto, gente, o Cirilo, ele não era como a maioria dos imigrantes que vieram para cá sem dinheiro. Por quê? Porque eles vieram, né? Na Itália aconteceram muitas guerras civis e não tinha alimento, não tinha dinheiro. Eles precisavam sair de lá porque estavam morrendo de fome. O Cirilo, pelo contrário, tinha um pouco mais de dinheiro. Ele veio para cá, ele falava 8 línguas, ajudou o governo a se comunicar com outros imigrantes de diversas nacionalidades e também italianos, porque cada italiano falava um dialeto diferente, ele falava vários dialetos. Ele tinha uma câmera fotográfica, porque para a época isso era caríssimo, e ele fez essa foto do moinho dele, que ficava lá na linha Vitória, perto aqui da Alfândega. Alguém faz ideia onde é? A linha Vitória. Então, lá próxima à igreja, por ali, ele fez esse moinho. Na época, o moinho era algo muito importante, porque as pessoas plantavam o milho, plantavam o trigo, levavam para o moinho, transformavam em farinha e faziam o seu alimento. As famílias grandes, né? Muito pão, muita polenta. Gente, então, quando eu fiz o livro de Garibaldi, eu decidi colocar essa casa na capa. Alguém conhece? Como? Prefeitura antiga? Alguém mais tem uma outra? Como é o nome? Gente, então, exatamente, é do lado da prefeitura, aquela de cima. Esse casarão se chama Mansão Mazzini. Vocês já ouviram falar alguma história sobre isso? É uma casa muito bonita, né? Mesmo não estando preservada, assim, pintada, ela é uma casa muito bonita. Então, a Mansão Mazzini, ela era desta família aqui, ó. Eu escolhi essa casa porque muitas pessoas, talvez os pais de vocês, avós, tenham curiosidade, né? Muitos nasceram aqui, outros são de outras cidades, né? Vocês vieram e escolheram Garibaldi para ser a cidade de vocês e passam ali e dizem, mas que casa é essa que está fechada há tanto tempo? Essa casa está fechada há mais de 70 anos. Ninguém entra, ninguém consegue saber o que tem lá, é uma pena. Essa foi a última família que morou lá.
E este senhor de óculos, ele foi prefeito de Garibaldi, Heitor Mazzini. Aqui tem a sua esposa, os seus filhos. E o Heitor é uma história interessante. Na época, as famílias casavam entre si para manter o patrimônio, né? Então, o seu Agostinho Mazzini, que foi um imigrante que veio da Itália, era um pedreiro que sabia muito, fez a igreja matriz, fez muitas pontes. Aquela ponte que caiu na enchente de Nova Roma do Sul, foi o seu Agostinho Mazzini que fez. Ele era um grande engenheiro da região e fez uma fortuna aqui. Para não repartir essa fortuna, ele só teve uma filha e mandou vir da Itália o seu sobrinho, o Heitor Mazzini, para casar com a sua filha. Então, o patrimônio se manteve. E aí o Heitor teve esses filhos, e o legal é que, para escrever a história deles, eu fui para Porto Alegre entrevistar essa senhora, que é aquela moça que estava na foto anterior. Hoje ela tem 95 anos e se chama Maria. E ela tem uma memória ótima, fotos incríveis, eles têm uma questão com a prefeitura de Garibaldi há mais de 20 anos, que eles querem tombar a casa, mas ao mesmo tempo a família não quer que seja mexida, que as pessoas entrem, é uma questão delicada. Precisei de muito tato para ir lá, ela me receber na casa dela e me contar toda essa história e me mostrar fotos. Então aqui no livro tem uma história bem interessante. E ela foi no lançamento do meu livro no ano passado. O Heitor, aquele senhor ali do óculos que eu estava falando, ele protagonizou uma outra história muito interessante, que o Toniazzi, que era um alfaiate aqui do centro de Garibaldi, ele contratou o Heitor para viajar para a Itália, ir lá e conhecer a casa que era da família dele, que ele precisou abandonar para vir para cá porque ele não tinha dinheiro, queria fazer uma nova vida aqui. Então, o Heitor Mazzini viajou para lá, para ver aquela casa, voltar para cá e construir aquela casa nova. E foi um momento de festa lá, porque era muito difícil alguém que tivesse imigrado para cá voltar para a Itália e falar como é que estava no Brasil, sabe? Então, quando ele chegou lá, fizeram uma foto e chegando aqui, de volta, ele falou com o Toniazzi, bom, vamos construir então a sua casa, né? E fizeram uma nova casa. Vocês conhecem essa casa? Fica na Buarque de Macedo. Vocês conseguem uma água para mim, por favor? Que eu tô... Essa casa, gente, tem uma sorveteria hoje, que se chama Così Gelato. Fica ali na Buarque de Macedo. Ficou bem diferente, né? Vocês não acham? Diferente. Eu acho que eles ficaram pensando, olha, vai ficar um pouco difícil fazer igual. Vamos fazer um pouco diferente. Obrigada. Ontem tive palestra também, gente, acaba desgastando. Vamos lá. Olha aqui, a foto aproximada, como é que fica. Ele tinha uma moto, olha que lindo. Isso aqui foi 1900. A casa foi construída em 1920, pelo menos 10 anos antes. 1910. Pensa que demorava muito para ir para a Itália, também voltar de navio. Então ele chegou lá com a sua moto e fez essa foto. E o legal é que o Toniazzi, esse que encomendou a casa, ele tinha um diário de bordo. Quando ele pegou e entrou no navio, ele era um homem estudado. Então ele começou a registrar tudo, porque ele estava sentindo uma dor imensa no coração. E para lidar com isso, ele resolveu fazer um diário. Então, são páginas e páginas que eu descobri isso numa caixa escondida dentro do Arquivo Histórico de Garibaldi. Estava lá, revirei um monte de coisa, encontrei isso, comecei a ler o diário dele. E ele fala detalhes, dia a dia, a dor de se abandonar, de abandonar a família, de dar adeus, como era dentro do navio, as condições, os dias que ele passou frio porque ele esqueceu o casaco no porto. Quando ele viu um golfinho pela primeira vez, ele nunca tinha visto, nem sabia o que era.
Aí alguém falou, é um golfinho. Aí ele descreveu como um tamanho de um cachorro com a cabeça de um porco e com um buraco em cima da cabeça que parecia uma moeda. Olha só que interessante. E ele também falou sobre os outros italianos, os napolitanos, que tinham entrado lá e como é que eles agiam. Então, assoavam o nariz com as mãos, bem aos nossos pés, quando estávamos a comer, sem perceber-se da imprudência, estavam cheios de piolhos como galinhas, coçavam-se em suas mulheres, e estas ficavam a matar os piolhos à presença de todos. E este trabalho era feito sem a mínima vergonha, como se estivessem fazendo bordado. Então, imagina, ele teve um choque, né? Que ele não imaginava que as pessoas fizessem isso. Ele era um homem diferente, tinha estudado, tinha perdido tudo. E ali o pessoal estava fazendo as suas necessidades também na frente de todo mundo. E isso causava epidemias. Muita gente morreu na viagem para cá, porque pegavam gripes, pegavam pestes, tinham que ser jogados ao mar, porque morriam, faleciam, bebês. Então, se vocês falarem com alguém mais velho, os avós, tataravós, eles vão contar histórias de pessoas que perderam as suas famílias vindo para cá. Essa foto, alguém faz ideia onde foi feita? Perto da igreja matriz. Tem alguma coisa diferente ali, um prédio diferente? Como? Aí atrás tem igreja. Uhum. Tudo tá igual hoje? O que tem de diferente? Essa casa, né? E essa casa, gente, era um clube famoso que existiu ali na década de 20, 30, depois a igreja, os padres ganharam esse terreno, demoliram esse prédio e construíram o Rex Populi, onde hoje tem um restaurante San Pietro, sabe? Então esse clube se chamava Borges de Medeiros, que era o nome do governador aqui na época. E aconteceu um fato bem interessante, em 1923, tinha um conflito entre chimangos e maragatos. E aí, em 1923, os maragatos vieram para cá, invadiram esse lugar a cavalo, atiraram para tudo que é lado, não mataram ninguém, mas assustaram, tiraram um quadro da parede do Borges de Medeiros, amarraram no rabo do cavalo e circularam pela cidade assustando a população. Então, esse é o fato que eu descobri analisando os jornais antigos de Garibaldi, que eram feitos pelos padres. Era um jornal chamado Estafeta. E o legal é que depois que eu lancei o livro, esse menino que está próximo aqui da rua, se chama Enzo, está vivo, tem mais de 90 anos, e ele ficou muito emocionado, me mandou outras fotos sobre a família dele. Essa foto, então, gente, é uma colagem, uma por cima da outra, vocês percebem? Foto mais amarelada e essa mais atual atrás. Essa sou eu e minha mãe, em 1987. E atrás, 2022, para a gente ver a transformação do cenário. O Pinheiro está ainda lá, mas ele cresceu. Não tinha aquela casa na época. Olha aqui, assim, as transformações, né? Até se eu tivesse feito a foto ano passado, já teria restaurado aqui o chafariz, já estaria restaurado. Então, é para falar para vocês que a gente passa por lugares no centro de Garibaldi que muitas outras pessoas já passaram, nossos pais, avós, ou parentes, ou amigos. Se vocês não são daqui, de repente, algum amigo de vocês mais velho, algum tio, a professora, todo mundo já passou por ali, sabe? Então a gente está fazendo parte dessa história, nós somos parte disso, nós precisamos preservar, porque nós passamos, mas o lugar fica, e esse lugar é cheio de história e nos representa. Alguém faz ideia o que é memória oral? Nem ideia. O que seria, gente? Se tem a memória escrita, o que é memória oral? Palavras. Que forma a gente pode preservar essas palavras?
Oi? Gente, então memória oral é quando a gente conversa com alguém e registra isso. Pode ser através de um gravador, todo celular tem um gravador, pode ser um gravador antigo, pode diversas formas, gravar com vídeo, o vídeo também pode preservar a memória oral. Então, é um trabalho interessante, também é uma função de um jornalista, de um historiador, quando a gente conversa com alguém e ir registrando essas memórias, porque nem tudo está nos livros. Nem tudo está nos livros, as riquezas, tem muita riqueza verbal nas pessoas de mais idade. Então tem gente que viveu histórias incríveis, mas que não registrou, porque não tinha estudo, porque não teve tempo, porque não gosta de escrever. E a gente pode conversar com essas pessoas, nossos parentes, nossos avós, e descobrir sobre a nossa história, nosso passado. Às vezes a gente não gosta de falar com quem é mais velho, porque eles repetem muito a história, né? Os avós, por exemplo. Mas a gente vai descobrir demais sobre a nossa história se a gente perguntar para eles. Personagem. Ah, e se encantou por aquela personagem e transferiu toda a família Zamboni para a primeira classe. Isso que eu estava te contando. É que nasceu o segundo filho do Zamboni. Gente, essa se chama Maria Zamboni. Consegue um pouquinho mais? Obrigada. Maria Zamboni, ela mora na frente ali da Tabacaria Benvenuto, próxima à igreja. Ela é da família do primeiro imigrante de Garibaldi, o primeiro imigrante italiano. Italiano, porque deixa um adendo para vocês. Quando o Cirilo chegou, ele não foi o primeiro. Já tinham poloneses morando aqui. Antes dos poloneses, quem morava aqui? Alguns luso-brasileiros que já eram portugueses, crescidos, nascidos no Brasil, né? Os portugueses chegaram em 1500, aqui em 1875, então já tinham nascido muitos luso-brasileiros e também indígenas, tinha indígenas também. E a Maria Zamboni guarda todos esses documentos e me falou para fazer o livro. Pega as pontas, como é que é? Aqui, ó. As pontas. Faz um triângulo. Ele tem que ficar ó, um buraquinho aberto para ele não ficar duro. Para cozinhar, ele cozinha mais fácil, né? Tá. Sim, porque se tu enrola ele que a massa, mas a massa é fina, né? É bem fininha, ó. A massa. Entendi. Faz um triângulozinho. Aqui. E fecha. A internet está falhando. Vamos ver se vai. Esta se chama Pina. Essa senhora, o nome dela é Pina. Maria Josefina, mas todo mundo chama de Pina. E ela é uma cozinheira que está há mais de 60 anos no Hotel Casa Curta. E lá ela faz todas as massas à mão. Ela conheceu muitos famosos que vieram para cá, então era muito comum na década de 60, 70, até antes, virem famosos para cá para passar as férias. Ela conheceu muita gente. E ela me contou muitas histórias para o livro também. Aqui ela ensina a fazer o capelete, que vocês devem adorar, né? Uma sopa tão gostosa. Esta, então, se chama Adelina Zopaz. É uma senhora que completou 101 anos e mora em Porto Alegre. Fui para lá para conversar com ela e ela me contou a história do seu pai, que era um fotógrafo. Fez aquela foto lá dos Mazzini, o pai dela fez. E o avô dela foi o fundador da fábrica de gaitas Zopaz, que é a primeira fábrica de gaitas aqui da Serra Gaúcha. Ela me contou essa história. E questa carriera, questa qua,
comprato dall'Italia, perché la mia nonna, mamma del mio papà, mio cugino Piccinini in Marasca, la mia contè che suo papà, Afonso Piccinini, aveva portato, lui era immigrante, aveva portato dall'Italia la carriera di ramo cobre. E diceva che dopo, quando che si è sposata, mi sono arrangiata perché loro erano Ferrari, e si è arrangiata perché era la carriera di ghisa e di ferro, ma non era polenta buona come il rame. E mi sono risolto, ma mica mai visto sta carriera, come che dire. Quando sono andato da Italia l'ho vista, no, non la compro e me la porto a casa, a ricordo del mio bistoro. Gente, então esse é o Marasca. Alguém já viu ele por aí? Ele é garibaldense. E esse foi um dos precursores do nosso turismo aqui. Então, ele ficou por muitos e muitos anos, ainda toca dentro da Maria Fumaça, ele toca gaita, e ele quase entrou no Guinness Book, que é o livro dos recordes, como a pessoa que mais cantou La Bella Polenta na história. Sabe aquela música? La Bella Polenta così, tchá tchá pum. Então ele já cantou isso assim, ó. Imagina fazer isso por 30 anos, 3 vezes por semana, várias vezes. Ele tá por aqui de La Bella Polenta, mas come, faz, adora a nossa cultura. E aqui ele falou em italiano, que hoje é uma língua, mas já foi um dialeto, um dos dialetos da Itália, que vieram para cá, e o pessoal misturou aqui todas as línguas e ficou o italiano. Depois de muito tempo, 150 anos, se tornou lei que o italiano agora é uma língua. Diga. Ah, é? Você veio de outra escola e ele cantou lá La Bella Polenta. Que legal. Aham. Então, o Marasca é uma pessoa que preserva as nossas raízes. E como nasce um livro, gente? Vocês já imaginaram? Olha só, ele está todo encadernado aqui, tem muitas fotos, tem texto. Será que é fácil fazer um livro? Então, um livro, para ele ser feito, a gente tem essa ordem. Opa! Esta ordem. Primeiro, a gente precisa ter uma ideia. Inclusive, a Prefeitura de Garibaldi lançou esse ano um edital que parece que vai ter anualmente para fazer livros. Então, daqui a pouco vocês podem se organizar, fazer um livro da escola, fazer um pessoalmente, um livro histórico, um livro de romance, um livro de mistério, qualquer coisa, gente. A gente precisa preservar as nossas ideias, nossas memórias, através do livro também. Porque muito está na internet, muitas coisas, mas se acontece, eu fico pensando, se acontece um colapso com os HDs, com os bancos de dados da Google, por exemplo, do Facebook, da Meta, que estão enterrados embaixo da terra, né? O que acontece com todo esse conhecimento que fica circulando? Isso se perde, mas os livros estão aqui. Pode pegar fogo em um ou dois, mas eles estão espalhados pelas pessoas, com as pessoas. Então, é um outro tipo de mídia analógica que fica com o tempo. E a gente precisa ter uma ideia inicial. Pensa, como é que eu vou fazer, organiza, tal. Depois, vai para a pesquisa. Foram 3 anos de pesquisa, gente. Então, pesquisa em livros, pesquisa em dissertações de mestrado, em doutorado, conversa com as pessoas, as entrevistas. Depois teve a parte da escrita, que também foi demorada. A revisão, não tinha chat GPT ali, tá? Revisão, depois de 3, 4 vezes olhando, fiquei com o olho cansa, e tu precisa pedir para uma outra pessoa ler para ti, para ver se encontra erros. E aí a diagramação, o que será diagramação, né? Diagramação é quando a gente torna ele atrativo. Então a gente pega o texto, coloca em cima da foto. Essa foto, inclusive, é a Júlia de Castilhos, que sobe aqui para a prefeitura, e lá a Mansão Mazzini. Vi aqui, tinha um monte de árvores, não tinham postes, não era calçada, né? Lá em cima é ermida. Isso lá no início do século XX.
E a gente, na diagramação, vai tornando tudo mais atrativo, vai colocando as fotos, encaixando, porque eu me preocupei demais em fazer um livro que não ficasse cansativo, que não ficasse aquele textão, que é chato de ler. Pensei que fosse interessante ter um livro que pessoas da idade de vocês, pais de vocês, avós, se interessassem por igual. E as fotos, como a gente está convivendo num universo muito digital, com muita rede social, TikTok, com outras redes sociais, a gente está muito estimulado visualmente. Então, a gente precisa passar a página e encontrar uma foto. Não dá para não passar uma página e não encontrar uma foto que vai guiar a nossa imaginação também. Então, me preocupei em fazer isso. Isso é diagramação e ilustração, tá? E aí veio a parte da impressão, que a gente leva para uma gráfica especializada. Aqui é um registro do jornal Correio do Povo, tem um arquivo, eu fui para lá para pesquisar umas fotos. Aqui é o Fórum de Garibaldi, onde eu me debrucei sobre o processo da Mansão Mazzini. É um calhamaço de folhas que nos fala sobre todo esse trâmite da prefeitura com a família. E aqui a gráfica. Legal. Cada uma dessas baterias ou dessas torres aqui vai ter uma daquelas capas das 4 cores. Só mais ingeridos. As cargas de tinta. Para te olhar. Uma lentezinha. Essa é uma gráfica que existe em Santa Maria, onde eu imprimi meu livro, e eles imprimem milhares de livros por ano. É como se fosse aqui os irmãos, os freis capuchinhos. Lá é uma outra congregação que existe há 100 anos, e eles se especializaram em fazer livros. Então, eu estive lá, eles fizeram um protótipo na hora para eu ver. E aqui agora eu tenho um breve videozinho que eu acho que eu vou colocar aqui um pendrive, porque pode ser que demore para carregar. Que foi editado pelos moços da Verso Filmes aqui. Eles são aqui de Garibaldi. Foram entrevistas feitas ao longo do processo do livro. É bem curtinho e eu espero que vocês gostem. Ai, será que não vai rodar aqui? É esse que eu clico, primeiro de cima? Acho que vai tocar assim. Assemblagem é um termo francês utilizado no mundo das artes e do vinho para designar o conceito de mistura. Nossa assemblagem iniciou em 1875 com a chegada dos primeiros imigrantes italianos à colônia Condé d'Eu, e que por aqui encontraram prussianos, suíço-franceses e luso-brasileiros. Foi a partir dessa fusão que nossa gente foi sendo moldada. Para chegar em Condé d'Eu, eles vinham de navio até Montenegro e de lá eles vinham de a pé. Então, como eles vieram para cá, porque esses que vieram em 1870, eles formaram assim um caminho, mas era quase tudo mato, cortaram umas árvores, coisa e tal, e até chegar em Maribá. Por exemplo, eu via que o meu avô falava que quando eles vieram, eles foram para onde hoje é Santa Clara. Aí que eles vieram 5 famílias, tinha uma criança, tinha um neném. Então, assim, tinha umas árvores muito graças, eles vinham outra, e eles cavaram
cavar uma árvore assim, uma coisa, e de noite, então, para as crianças dormir, eles botavam dentro daquela árvore, daquele buraco que tinha na árvore. E Júlio Lourenço foi professor em Bento Gonçalves. Ele conta que quando veio de Montenegro em direção a Garibaldi pela Duarte de Macedo, que é a estrada mais antiga, que ela começa em Montenegro e vai terminar lá em Lagoa Vermelha, ele disse assim que ele chegou de Montenegro a Bento Gonçalves, ele não viu o sol, de tanta mata intransponível. Então, a mata, para quem vem da Itália, que não tinha mais, tudo tinha sido desmatado, não tinha mais. Eles vêm para cá, eles olham, eles veem a mata como um inferno, eles se apavoram com a mata. O Frei Bruno, então, estava lá. Depois, então, de Porto Alegre, foram até Montenegro, também de navio, de novo. De Montenegro, então, vieram para cá com carroça. E é longe Montenegro até aqui, né? Mas então, chegando, gente, era 23 de dezembro de 1898. Então, diz que os imigrantes e os filhos de imigrantes se colocaram com roupa domingueira para receber as irmãs. Olha, eu fico até um pouco emocionada, porque eu fico me colocando no lugar dela, aquele cansaço, tudo, e aquele povo todo desejoso de não sei o quê, de tudo, porque se colocaram à beira das picadas onde a carroça ia passar e saudavam as irmãs abanando, passando palmas, soltando foguetes. Depois, os registros passam, a gente, no caso, eu pesquisei lá em Bento, que aí passa para a jurisdição de Bento, né? E aí eu achei até esse registro de 1897, de gaitas, né? Então, é um registro bem antigo, assim. Sim. Né? E, inclusive, a fábrica de gaitas Zofras, ela foi premiada em 1925, né? Ganhou medalha de ouro na exposição aqui em Porto Alegre por ocasião dos 50 anos da chegada dos imigrantes aqui no Brasil, né? Então, até a gaita, ela consta aqui uma premiada fábrica de Luiz Zopas Garibaldi. Já naquela época se usava o marketing, né? Então ele passou a vender, porque essa gaita aqui é de 1930, né? Esta gaita. E quem é essa gaita? Do Álvaro. É, Álvaro. isso. Mas Então, ele vai tocar para nós. Mas então, quem fundou a fábrica, então, foi nosso bisavô. foi nosso bisavô já. Que é o avô dela. É o avô da tia Adelina, né? Eles vão até, fizeram uma orquestra lá em Garibaldi. Isso. E ele tocava na orquestra, a gaita era com o tio João. Casarão enorme, que era da família de Sartori, que eles também vieram da Itália. Aí eles tinham um costume. Aqui, na esquina. O costume era baixando aqui um pouco mais para baixo. Aqui acima, ao lado, tinha estacionamento de cavalos. Que legal! É o pessoal da colônia que vinha para cá fazer compras, coisa assim. E chegava aqui, tinha um monte de árvores, eles amarravam todos os cavalos ali e iam do centro. O meu avô inventou e fez um produto para fazer o sino de igreja. Ele conseguiu fazer. E eu, quando tinha 8 anos, eu ia ajudar. Fazer o sininho aqueles para botar no pescoço do cavalo. E com aquelas fundições, ele foi ampliando aquilo. Foi ampliando e tal, ele começou a fazer sino para a igreja. Enquanto isso, eu tinha ali, eu me lembro dessa Fenachão, me lembro da vinda, evidentemente, do presidente Figueiredo, e que eu vou lhe contar esse outro episódio interessante. E eles visitavam os estantes e não era para servir bebida para ele, a ordem do protocolo. E eu estava junto na comitiva com ele, aí, e na terceira cantina, que nós chegamos, me lembro, era do Peter Longo, ele disse, mas que festa de champanhe é essa, se eu não posso beber champanhe? Não, ninguém me oferece champanhe, os Figueiredo disse. E a partir daí começaram a oferecer. Ouvindo aquelas histórias deles, e todos eles dizendo que queriam
desmontar aquela casa antiga, botar a fábrica, tirar aqueles móveis, e foi onde aquilo. Isso aí representou uma vergonha do ser colono, porque o colono ele era aquilo com a palavra, porque colono vem de colonização. E eles transformaram aquilo lá em colono. E aí vem muito que a possibilidade única de tu estudar nessa região é ser padre ou freire. No entanto, essa visão começou a mudar graças a uma estratégia inteligente de marketing que capitalizou a tendência global de resgate do vintage e da nostalgia. Garibaldi revalorizou sua arquitetura singular e suas memórias, transformando o que antes era visto como decadente em um patrimônio admirado. Hoje, o encanto das construções centenárias e o espírito de preservação cultural tornam a cidade um dos principais pontos turísticos do estado.